essa conversa sobre dores nas costas, falando um pouquinho da osteopatia, doutor. Comenta pra gente assim sobre o que é a osteopatia. A osteopatia ela é um pouco do nosso arsenal de terapia, né, para essas dores lombares, essas dores articulares em geral. O que é a osteopatia? A osteopatia é uma medicina baseada num estudo biomecânico, numa análise biomecânica do corpo. Ela foi criada por um médico americano, que foi o Still, na década de 80, de 1860, 1870, e ele, baseado no estudo biomecânico do organismo, ele começou a criar um tratamento. Esse tratamento ele é indicado para as disfunções articulares, né? Inicialmente ele tratava basicamente a articulação. Então, qual é a visão disso? Ele faz uma análise, o diagnóstico é feito através da avaliação biomecânica do paciente, dentro do seu movimento e dentro da alteração desse movimento. Quando você tem uma perda da mobilidade articular normal, ou a perda da mobilidade dos tecidos em geral, você tem uma disfunção. E isso ocasiona alguns problemas no organismo. E, basicamente, o problema principal é a perda de circulação. Então, a osteopatia, ela veio para tratar essas disfunções. O objetivo é esse. E dentro desse tratamento, nós conseguimos fazer com que os tecidos voltem a ter uma função normal, tendo uma circulação restaurada, reequilibrada, e fazendo com que haja uma respiração do tecido e esse tecido volte a cicatrizar. Então, basicamente, é a cicatrização tecidual que a gente quer, melhorando a vascularização através do retorno do movimento normal. Maravilha. Como é que é essa questão desse diagnóstico para chegar à osteopatia como solução dessa desordem aí? Como é que a gente identifica isso? Primeiro, a avaliação clínica do paciente. Você definir a causa do problema dele, a causa da dor, né? Se realmente a dor é por uma disfunção articular, ou se é uma dor por uma infecção, se é uma dor tumoral. Se a dor é por disfunção articular, você pode indicar para ele um tratamento com osteopatia, né? No Rio, aqui no Brasil, como é que está isso agora? A osteopatia no Brasil, ela chegou na década de 80 do ano agora, em 1986 mais ou menos, né? Foi o primeiro curso de osteopatia aqui, que veio com um grupo de belgas e franceses, que foi o Dr. Bernard Keff, Dr. Philippe Payot, doutora Marta Chassel, são fisioterapeutas. O Bernard é belga, o Felipe é francês, e eles na época trouxeram a osteopatia para o Brasil, né? E até hoje a osteopatia está começando a aparecer, na verdade, né? Apesar de todos esses anos, a osteopatia está se difundindo agora, está sendo conhecida agora só. Porque foi um trabalho muito árduo que eles foram fazendo, tentando criar aqui uma escola de medicina osteopática, né? Porque a medicina, nos Estados Unidos, onde ela foi criada, ela é própria dos médicos. Os médicos podem fazer a osteopatia. Dos Estados Unidos, ela foi para a Inglaterra, e da Inglaterra se difundiu na Europa, e hoje você tem escolas na Europa inteira de osteopatia. Só que na Europa ela é possibilitada aos fisioterapeutas e é um curso de graduação. Então, qualquer pessoa, além de fisioterapeuta, pode fazer osteopatia, fazer um curso de graduação em osteopatia e virar um osteopata. Sim. Nos Estados Unidos é só um médico que pode ser osteopata, que é um trabalho diagnóstico. No Brasil, nós tentamos aqui, na época, criar esse curso de graduação em osteopatia, mas daqui é mais complicado. As coisas não andaram como a gente queria, as faculdades não tinham um interesse tão grande a nível financeiro, e acabou que a osteopatia se limitou numa pós-graduação dentro da fisioterapia. E hoje existe o Instituto Brasileiro de Osteopatia, que coordena esse ensino a nível de Brasil, mas ela é uma pós-graduação. E aí ela atua, a gente estava, porque eu lhe cortei perguntando, se o senhor estava falando sobre o tratamento, né, específico, e aí eu perguntei sobre como estava no Brasil para as pessoas poderem acessar a osteopatia. Mas, então, ela funciona para essas desordens? Essas desordens musculoesqueléticas, viscerais, crânio-sacras, que tem várias abordagens diferentes. Certo. Agora, como é que a gente, então, faz o tratamento? Vamos supor que haja um interesse agora de alguém que esteja vivendo um problema e primeiramente tem que ter uma avaliação clínica. Certo. Né? De um ortopedista. De um médico ou ortopedista. No caso, para quê? Definir o diagnóstico e se realmente existe uma indicação do tratamento, né, com osteopatia ou com RPG, que também é um coadjuvante muito bom para osteopatia dentro do tratamento de coluna.
ou a própria fisioterapia convencional. Então, dentro dessa avaliação, você indica o tratamento para a osteopatia. Por que avaliação clínica? Porque existem contraindicações para essas terapias. Era isso que eu ia perguntar. Né? Uhum. Por exemplo, fraturas. Você não pode manipular um paciente com fratura. Né? Tumores. Você não pode exercer uma pressão, uma tração ou uma manipulação direta em cima desses pacientes. Então, você tem que definir realmente o diagnóstico. Isso aí é o mais importante. Então, o médico ortopedista é que traça esse diagnóstico, não é o fisioterapeuta. Não é o fisioterapeuta. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos a um intervalo, já retornamos no nosso Espaço Feminino de hoje. Cabeça para cima de hoje, super especial, você não pode perder. Estamos falando sobre acessibilidade para deficientes. Um time muito especial conversa conosco aqui no estúdio. O Andrei Bastos, ele é jornalista e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui no Rio de Janeiro. Ele teve uma das pernas amputadas. Conosco também a Carla Maria de Souza, ela é professora do Instituto Benjamin Constant e é deficiente visual. Anderson Lopes, ele é gerente de projetos da Associação Niteroense dos Deficientes Físicos e é também um atleta paraolímpico. Ele teve paralisia cerebral no nascimento. Completa o nosso time o Marcos Paulo Oliveira Lopes. Ele é farmacêutico e é também cadeirante há 8 anos. Você já sabe, não pode faltar boa música. E hoje conosco a Isabel Brasil. Às 22 horas de hoje, no Cabeça para Cima, e amanhã em horário alternativo às 7 da manhã. Onde? Na Boas Novas, é claro. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Voltando com o nosso Espaço Feminino, Dr. Rubene Campos, médico ortopedista. Doutor, foi muito boa a nossa entrevista. Eu que agradeço. Você quer deixar um contato, site, e-mail, alguma informação? Eu tenho atendimento, além da Santa Casa, eu sou diretor da Clínica Ortopédica do Recreio e da Clínica Carraro.